Sinceramente, eu nunca pensei que fosse presencial o dia que eu presenciei ontem, observando a mídia do regime e assumindo com todas as letras que sim, o Brasil vive uma ditadura e sim, Alexandre de Moraes passou de todos os limites com Jair Messias Bolsonaro impondo uma censura prévia pura e simples que é proibido pela nossa Constituição Federal. Uma das jornalistas, inclusive, disse que conversou com um dos ministros e eles disseram que, olha, veja, Alexandre de Moraes não aceita o contraditório, então parece que eles estão deixando, né, dando corda, sabendo que a coisa não vai acabar bem para Alexandre de Moraes. Eu tenho as aspas da moça, fica comigo até o final desse vídeo, que nós vamos também falar sobre as justificativas que os advogados apresentaram, dando uma tremenda invertida no ministro Ovo que tudo vê. Tem novidades a respeito do Banco Master e a nova bandeira maravilhosa da Union Pay aqui no Brasil, que sim, pode burlar pelo menos metade das sanções Magnitsky no país. E vamos falar da paralisação que está marcada para o dia 3 de agosto. Enfim, tem gente que gosta, mas vamos falar também sobre a mobilização dos caminhoneiros. Eu tenho um pitaquinho para dar nessa questão. Fica comigo até o final desse vídeo, um bom dia a vocês, ótima quarta-feira. Vou pedir o seu like agora, logo no início, que é importante para o canal. Se você é inscrito, reveja a sua inscrição. Se você é novo por aqui, se inscreve aí, dá essa força pra gente. Se você puder, compartilhe o link do nosso vídeo aí nas redes sociais e nos grupos por onde você anda, enquanto podemos. Pois é. Antes de irmos para nossas pautas de capa, a gente tem que falar o seguinte, gente, olha, todo mundo falando, Hugo Mota fechou o Congresso, Hugo Mota fechou o Congresso. Na minha humilde opinião, Hugo Mota não fez isso porque o Congresso, meu amigo, já está fechado há muito tempo. O que Hugo Mota fez foi declarar o seu apoio ao fechamento do Congresso. Ele só disse com o que ele fez ontem que ele concorda com o fechamento do Congresso. Não está de fato, mas está de direito. Então, os parlamentares tentaram se reunir, o Hugo Mota não autorizou nem que ligassem os ar-condicionados, e eu acho que a gente está no inverno aqui, né, no Brasil, mas enfim, eu não vou julgar ninguém. Parece que a secretária de uma das deputadas passou mal, porque não tinha ar-condicionado ligado, e todo mundo parece que aceitou o fechamento do Congresso, e todo mundo foi para casa e marcou a manifestação para dia 3 de agosto. Eu não sei o que você acha disso, deixa aí nos comentários para mim, mas eu tenho que confessar a vocês que eu fiquei, no mínimo, muito incomodada, tá? E no meio do meu incômodo, eu acabei encontrando essa manchete aqui do Metrópolis dizendo que bolsonaristas já ameaçam pedir a Trump revogação de visto de Hugo Mota. Nos bastidores, bolsonaristas se dizem irritados com Mota por não pautar a anistia e não suspender o recesso em meio às ações contra Bolsonaro. Bem, eu não sei se bolsonaristas têm esse poder de chegar lá no Trump e dizer, Trump, olha aqui, Magnitsky, tudo ali, Hugo Mota, porque isso aqui, gente, essa matéria, essa manchete, ela tem o poder de menosprezar o trabalho do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro e também jogar na lama a seriedade que é a aplicação de uma lei Magnitsky e a revogação de vistos americanos para a entrada no país. Tá pensando que é o quê? É curralzinho de Luiz Inácio, do Stalin Inácio? Não é não. Lá coisa muito séria. E quando você lê uma manchete como essa, quer dizer então o quê? Só bolsonarista querer e o país vai lá e cancela visto, revoga visto? Não, não é assim. Nunca foi. E eu fiquei me perguntando até que ponto isso é verdade, porque realmente não é assim que funciona, tá? Não menos importante, eu quero mostrar para vocês que ontem eu fiz um destaque, né, no vídeo de ontem de manhã sobre a fala da senadora Damares Alves, que declarou que a pauta única do Senado no segundo semestre será impeachment do Alexandre de Moraes. Todo o resto foi muito bonito, falas muito bonitas, pessoas maravilhosas, magníficas que estão lá lutando por nós, mas sinceramente para mim é chovendo molhado. A única fala realmente que eu acho que mereceu destaque da coletiva de imprensa dos parlamentares que voltaram do recesso branco foi a da senadora Damares Alves, dizendo que eles vão lutar pelo impeachment. E logo após, no decorrer do dia de ontem,
aconteceu uma matéria da Folha do São Paulo dizendo que o suplente de Alcolumbre foi alvo de operação sobre fraude em licitações de mais de 60 milhões de reais e apresentou aí carros de luxo, né? Numa operação da Polícia Federal. É muito parecido com o que aconteceu no caso do pai do Hugo Mota, vocês lembram? Foi só o Hugo Mota prometer que estava comprometido com colocar para debate, né? O PL da anistia, em seguida foi um escândalo em cima do pai dele. Me parece que tem o mesmo formatinho isso aqui para pressionar Alcolumbre. Quer dizer que a bancada da oposição vai se dedicar a tratar do impeachment de Moraes? Então, faça seu papel. E aí, como Alcolumbre ficou quietinho, veio logo essa matéria. Em seguida, no decorrer do dia de ontem, aconteceu que Alcolumbre prorrogou a vigência da MP de Lula, que aumentou impostos para compensar o IOF. Tá tudo junto e misturado, meu bem. Não tem saída, não. Vamos mudar de pato para ganso, mas muito mais importante, que foi o imbróglio lá do advogado, né? Os advogados de Bolsonaro tendo que prestar contas, justificar por que Bolsonaro teria, no meio da imprensa, numa coletiva de imprensa, mostrado a tornozeleira eletrônica, e óbvio que esses cortes foram parar na internet. Eu fiz um vídeo ontem de manhã trocando em miúdos com vocês sobre todos esses pormenores e detalhes, e exatamente o que eu falei aconteceu. Alexandre de Moraes deu 24 horas para os advogados falarem aí, olha, vem cá, por que o Birulino da Bolsa Pio estava lá mostrando a tornozeleira numa coletiva de imprensa? E os advogados disseram que não, Jair Bolsonaro não burlou, nem quebrou nenhuma regra de nenhuma cautelar, e ainda deram uma invertida no ministro e disseram, o senhor quer, por favor, esclarecer que cautelar é essa? Porque, olha, o senhor não pode responsabilizar o meu cliente por atos de terceiros. Se ele passa na rua, arria a cueca, mostra a bunda e alguém posta na internet, aí ele vai ser condenado, ele vai ser responsabilizado? Não tem sentido, né? E os advogados também disseram que Bolsonaro ficará em absoluto silêncio até que essas cautelares sejam esclarecidas, o que é para fazer e o que não é para fazer. Aí, na verdade, tem muita gente falando que Alexandre de Moraes é burro e essas pessoas são ingênuas, porque isso não é burrice. Ter um texto, né, emitir um texto que não seja exato nem específico, impede que quem você está tentando oprimir tenha saída dentro daquele texto exato e específico. Quando você apresenta um texto que é um ninho de mafagafo com 755 mafagafinho, você não dá opção para a pessoa. Por quê? Porque tudo que você quiser dentro daquele texto amorfo, você condena a pessoa. Então, entendam isso. A ação dos advogados de Bolsonaro foi excepcional. Até o momento do fechamento desta edição, eu não fiquei sabendo se o ministro aceitou ou não as justificativas dos advogados de Bolsonaro. Então, eu vou fechar essa edição assim. Não temos resposta ainda do Ovo que Tudo Vê. E se acontecer alguma coisa fora isso, até agora de manhã, então eu faço um extra para vocês aqui no Shorts, tá bom? Então vamos avançar, que o Laudelino também fez um comentário interessante, que diz que se Xandaré esclarecerá seu voto a pedido da defesa de Jair e esse esclarecimento inserir novas cautelares ou dar um entendimento adicional ou novo, toda a primeira turma terá que votar novamente. E vão votar. Eu não tenho nenhuma esperança de que saia alguma justiça dali, porque simplesmente não se trata de leis sendo analisadas, de leis sendo estudadas, de entender onde foi que o acusado burlou a lei. Aquilo ali virou um escândalo internacional, né, gente? Bom, até segunda ordem nós estamos assim, ó. Olá, pessoal. Vamos deixar combinado o seguinte. Se Alexandre de Moraes prender Bolsonaro hoje, nós temos que começar a parar o país hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque no despacho de ontem,
Ele fala para defesa apresentar justificativa pelo descumprimento de medidas cautelares. Portanto, ele já disse que houve descumprimento de medidas cautelares. Vocês vejam que Bolsonaro não deu entrevista. Ele fez um desabafo da situação que ele estava vivenciando naquele momento. Então vamos deixar combinado. Se prender, vai ferver. E vai ferver a partir de hoje. Tá certo, pessoal? Nós podemos e vamos lutar por um novo Brasil. Paz a... É isso aí, tá todo mundo de prontidão, né? QG inteirinho de prontidão. Agora eu quero entrar nas matérias que eu anunciei para vocês, que parece que a mídia do regime está largando a mão de alguém. Ainda não deu para entender direito de quem que eles estão largando a mão. Por quê? Porque em vários veículos, eu vou mostrar para vocês, eu dei destaque a falas importantes aqui, vários veículos de esquerda e de cima do muro e do regime oficialmente, menos a Globo, estão sim dizendo, nós vivemos uma ditadura e Alexandre de Moraes passou dos limites com Jair Messias Bolsonaro. Quem está dizendo são eles. Não tem nada a ver com isso. Vamos conferir aqui essa bancada do Metrópolis. Olha só. Grita geral da imprensa, certo? Para o ato censório, o ato autoritário do ministro Alexandre de Moraes. Foi o primeiro ato dele nesse sentido. Hoje, talvez não existisse mais essa grita, porque a imprensa parece que está concordando, né, pelo fato de ser o Bolsonaro. Veja, eu não estou aqui, repito pela enésima vez, para defender o Bolsonaro. Eu estou aqui para defender os direitos dos cidadãos que estão previstos na Constituição Federal. O direito às liberdades. Isso não é... Hoje, parece que você defender direito à liberdade de expressão, você é um sujeito de extrema-direita. Não é nada disso. Mas é o que está parecendo mesmo. Por quê? Porque na mídia, a mídia do regime, a mídia que é bancada com dinheiro dos nossos impostos, não admite que nas redes sociais se tenha liberdade, que o cidadão tenha liberdade. Por quê? Porque fere e desmascara a mentira deles. Eles ficam passando pano para esse regime maldito. Aí vem a gente e desmente na cara dura, então fica feio para eles. Aí eles perdem anunciantes, perdem muitos dinheirinhos de contratos de publicidade, coisa que a gente aqui acaba amealhando, entendeu? Aí liberdade de expressão, bolsonarista, extrema-direita. Desde quando defender liberdade de expressão é extrema-direitista? Eu, hein? Isso. Não é porque a extrema-direita que está sendo sancionada hoje que você vai achar que esses direitos são relativos. Olha, eu estou pasmo, estou impressionado. Acho que o Metrópolis, o programa de vocês, sofreu uma censura absurda, certo? E eu não me perguntam onde é que isso, me perguntaram onde é que vai terminar. Senhores, já terminou. Já terminou, é o que eu venho dizendo. E num outro trecho dessa mesma bancada, tá? A jornalista admitiu uma coisa muito importante. Presta atenção aqui. Uma das poucas vozes divergentes, né, ali dentro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes não costuma aceitar a divergência, né? Ele já chega com as suas convicções ali formadas, sem abertura, né, para dialogar. E a impressão que eu tenho, viu, Mário, é que assim, os outros ministros vão dando a corda, né? Vão dando a corda porque todo mundo sabe que no final isso não vai acabar muito bem, né? Pro Moraes, a pessoa quando vai se empoderando tanto, ela vai Peraí, ela está falando que os ministros estão dando corda para Alexandre de Moraes, primeiro porque sabem que ele não aceita o contraditório, e segundo, porque sabem que isso não vai acabar bem para Alexandre de Moraes. Que novidade é essa aí, minha filha, do Metrópolis? Conte mais a esse respeito. Sou toda ouvidos, estou toda trabalhada nos ouvidos. Vou passar a seguir o portal Metrópolis com um pouco mais de afinco. Eu confesso a vocês que eu não dou muita confiança, não. Mas esse trecho, inclusive, foi recortado pela Tizuki. Tizuki, beijo no coração. Cara, impressionante. Parece que todo mundo lá no STF está deixando o Alexandre de Moraes se enrolar na própria cagada, porque todos sabem que não vai acabar bem para ele. O problema é que são 8 já, né? Não é que não vai acabar bem para Alexandre de Moraes. Não vai acabar bem para quem tinha o poder de falar e parar, brecar essa atrocidade e que se calou. Eu só acho. Uma outra emissora foi a Globo News. Olha só o que o Daniel disse. Qualquer um de nós que estivesse sendo processado e começasse a afrontar o juiz, a tumultuar o processo, nós seríamos presos. Ele coloca isso como análise, mas no momento seguinte, ele diz que proibir o ex-presidente Bolsonaro de falar me parece um problema, porque na prática você está tangenciando
uma censura prévia. Você ouviu isso na Globo News, meu amigo. Foi exatamente isso que foi dito na Globo News. E aqui, num outro painel, o Truman disse o seguinte: na prática, a decisão de Moraes se configura assim, uma censura prévia, o que é proibido pela nossa Constituição. E ele ainda completa: o ministro acaba dando combustível para o discurso bolsonarista de perseguição. Ué, e não é não? É só dar combustível ao discurso bolsonarista? Ou é chancelar tudo que a gente vem avisando, que isso é uma perseguição, que isso é inconstitucional, que tudo que está acontecendo é ilegal? Vai dizer, olha, putz, desculpa aí, vocês tinham razão. Não? Tá bom, então. Vamos seguir aqui. Olha só que na CNN, a jornalista, né, a âncora, disse que tem gente perto de Lula que está achando que o Ovo que Tudo Vê passou dos limites. Vejam isso. Campo petista. Me surpreendeu até a manifestação ali, a avaliação feita em reservado por alguns integrantes do governo Lula, algumas pessoas inclusive bem próximas do presidente, de que há ali, para dizer pouco, alguma confusão na decisão do ministro Alexandre de Moraes, e há quem fale, sim, dentro do campo petista em exageros. Que exageros? Um dos principais deles é essa discussão a respeito da restrição do uso de redes sociais, que acabou... Enfim, o mais vocês já sabem, mas o que me chama a atenção, de novo, CNN trazendo opiniões de pessoas bem próximas a Luiz Inácio Stalinácio da Silva, dizendo que até essas pessoas acham que passou muito dos limites. Não menos importante, já que a gente está falando de perseguição, de Magnitsky e tudo mais, ontem eu conversei com vocês no vídeo de ontem de manhã, né, que a chegada do UnionPay ao Brasil poderia anular os efeitos de 50% dos efeitos das sanções Magnitsky aqui no Brasil, e um monte de gente ficou falando, acorda, vai estudar e tal. Hoje, o Gengivudo, não vou soltar, vocês sabem, né, mas foi ele que falou isso. Hoje o Gengivudo disse que a primeira-dama da Ovolândia, né, foi contratada pelo Banco Master, e o Banco Master vai ser o primeiro banco a implementar a bandeira da UnionPay. Olha que maravilha! Ninguém vai ficar sem conta, ninguém vai ficar sem cartão de débito e crédito, ninguém vai ficar sem crédito na praça. Ninguém. Quem sabe assim vocês dão mais confiança para o que eu falo aqui, né? Para encerrar, manifestos de empresários de Santa Catarina diz que Brasil caminha para virar uma Venezuela. Eu aposto nisso, tá? Parece que teve um documento assinado por 183 entidades empresariais, citando recentes acontecimentos que têm tornado a vida dos cidadãos um verdadeiro inferno, principalmente para empresários, empreendedores e quem investe no país. Porque não, meu amigo, amanhã a gente não sabe nem se já vai poder usar Visa e Master ou se vai ter só o UnionPay, não é? Pois é. Então, nós estamos realmente a caminho de virar uma Venezuela, e eu fico muito feliz que pelo menos 183 entidades de empresários tenham se manifestado. Faltam o restante. Para encerrar nosso assunto, eu comentei com vocês que todo o Brasil está de prontidão para atender a manifestação do dia 3 de agosto, né, em apoio a Jair Messias Bolsonaro pela anistia, tal. E nesse monte de comunicado de um monte de gente, teve também o recadinho que o Zé Trovão ia organizar os caminhoneiros para participarem também de uma paralisação geral e completa. Eu só espero que dessa vez os caminhoneiros façam de forma correta. Tudo que deu errado das outras vezes foi caminhão interrompendo, impedindo e bloqueando via pública, caminhão levado para pátio, caminhão multado, motorista multado, um monte de complicação, e o caminhoneiro precisa entender que o poder dele não está em bloquear via pública. O poder do caminhoneiro de paralisar o país é pegar o seu caminhão, deixá-lo na garagem e ir para as ruas como cidadão. Senhores caminhoneiros, fiquem em casa, deixem os seus caminhões nas garagens. Não vão para as ruas, esqueçam o ego, pensem no Brasil, pensem na causa. Se vocês forem para a via pública, para fazer bloqueio de via pública, vai dar errado da mesma forma que deu errado todas as outras vezes. O Brasil conta com vocês.
Basta saber se Zé Trovão, que vai organizar isso aí, vai organizar da forma correta. Se você quiser maiores informações a respeito desse assunto, entre em contato comigo, valeriamidia@gmail.com. A gente bate um papo. Ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento, se apoia o meu trabalho, aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com. Seja generoso, porque eu estou em Shadowban nesta plataforma, que é a plataforma que melhor monetiza de todas as outras, e eu preciso da sua ajuda, principalmente agora nesta fase que eu estou passando de recém-mudança interestadual, que me endividou pelos próximos 10 meses. Conto com a sua ajuda, deixa nos comentários o que você acha. E aí, UnionPay vai mesmo burlar as sanções Magnitsky ou não? Conto com vocês nos comentários. Beijo no coração, fui!